Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, dando continuidade numa série de vídeos, porque esse canal ele é anárquico, né? A gente começa uma coisa, vai para outra, até para que não fique uma mastigação, né? Hoje continuamos analisando por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, livro do nosso grande professor, maior da geografia brasileira, sem dúvida alguma, professor Milton Santos, né? Continuamos analisando então os elementos da globalização, né? Na verdade, a gente está fazendo uma ampla investigação do capítulo 2, a produção da globalização, né? E tentando entender os seus aspectos constitucionais mais relevantes na fala do professor Milton Santos. Nós já vimos, né, a produção da globalização, que é a introdução a esse capítulo. Nós já vimos a unicidade técnica da globalização, qual que é essa característica constitucional. Nós já vimos a convergência dos momentos, e agora vamos ver o motor único. Nos restaria ver então o que? A cognoscibilidade do planeta, um período que é uma crise. Faltam esses dois para a gente. Aí entraremos no capítulo 3, né? Uma globalização perversa. Esse livro do professor Milton, que é certamente o livro mais famoso, né? Um livro que acabou ganhando mais expressão e que é um livro difícil, né? A gente precisa de chaves interpretativas. Eu, como conheço algumas, eu trago para vocês. Longe de mim ser um grande especialista em Milton Santos, eu faço o meu melhor. E vamos continuar tentando, por isso eu preciso sempre da ajuda de vocês, que vocês coloquem suas impressões sobre os capítulos, o que ficou faltando, o que eu, na minha ignorância, não consegui perceber no conjunto desse texto. Deixem aí nos comentários o que vocês acham interessante, relevante, o que foi deixado de fora, outras publicações que poderiam ajudar a entender esse contexto aqui que o Milton está falando. Assim começamos lá. O quarto tópico, o motor único. Muito bem, então, professor Milton diz lá. Este período dispõe de um sistema unificado de técnicas instalado sobre um planeta, informado e permitindo ações igualmente globais. Até que ponto podemos falar de uma mais-valia à escala mundial, atuando com um motor único de tais ações? A mais-valia em escala mundial seria justamente, então, esse motor único, né, essa via de produção única da globalização, né? Então, pela primeira vez, a gente dispõe de um sistema unificado de técnicas que está instalado num planeta informado, partindo de ações igualmente globais. Ele está dizendo, ele está dando, claro, consolidando essa característica de que hoje a informação circula no nível planetário, não é? Num sistema de técnicas muito mais consolidado, mais organizado, sistematizado. Ele vai até falar um pouco sobre essas diferenças, né, durante o período do imperialismo. Vamos lembrar que o Milton Santos diz que a globalização é o estágio superior do imperialismo, né? E depois ele continua dizendo, né, de uma mais-valia à escala mundial. Para a gente relembrar lá no Marx, né, o que é a mais-valia? Mais-valia, que é um conceito aí básico da teoria marxista, é a diferença entre o que é produzido e o salário do produtor, né? Ou seja, o funcionário que produz um determinado produto, até um determinado momento da sua produção, ele realiza a produção do próprio salário. Em determinado momento, ele passa a produzir o lucro e o capital do patrão, certo? Ou seja, é, vamos supor, até 10 horas, um trabalhador que trabalhe 10 horas, as 2 primeiras horas, para ser generoso, é produzir o seu próprio salário. Nas 8 horas restantes, ele vai estar produzindo o salário do patrão. Essa é a ideia básica de mais-valia, né? Agora ele está falando como ela pode ser extraída numa escala mundial. Então ele está pensando, agora nesse sistema global, como essa mais-valia pode funcionar como um motor único? E aí ele continua: havia com o imperialismo diversos motores, cada qual com sua força e alcance próprios. Então, diversos motores, diversas formas, né, de acumulação, não é? Cada qual com sua força e alcance próprios. O motor francês, o motor inglês, o motor alemão, o motor português, o belga, o espanhol, etc.
que eram todos motores do imperialismo. Lembrar que a ideia de motor é aquilo que produz movimento, né? Vem dessa ideia de ação. Mas empurravam as máquinas e os homens segundo ritmos diferentes, modalidades diferentes, combinações diferentes. Então, dependendo do nível técnico dessas nações, elas tinham uma maneira particular de realizar esse processo, né, de acumulação. Hoje haveria um motor único, que é exatamente a mencionada mais-valia universal. Então, o que é exatamente essa mais-valia universal, né? Esta tornou-se possível porque, a partir de agora, a produção se dá à escala mundial, por intermédio de empresas mundiais que competem entre si segundo uma concorrência extremamente feroz, como jamais existiu. As que resistem e sobrevivem são aquelas que obtêm a mais-valia maior, permitindo-se assim continuar a proceder e a competir. Aqui é uma espécie de tentativa do professor Milton Santos de mostrar como, no momento do imperialismo, os motores da acumulação estavam extremamente enraizados segundo as diferentes nações dependiam, assim, da existência das suas nações para que se consolidasse esse conjunto técnico. E que a globalização, então, portanto, é marcada por um modo de produção, né, que se renova, né, as características infraestruturais desse modo de produção se renovam num nível geográfico que representa uma mudança de escala. Então, agora o que eu tenho não são mais empresas associadas a cada uma dessas nações, ou seja, empresas nacionais que buscam uma espécie de internacionalização a partir do neocolonialismo, do imperialismo, de todo aquele processo, né, que o David Harvey vai desenvolver lá no Novo Imperialismo, que é a compreensão do espaço-tempo, né, compreensão do espaço-tempo, o sentido de que, dada a a saturação dos mercados nacionais, as empresas são levadas a investir seus capitais, e isso marca o imperialismo, né? Investir seus capitais em novas formas imperialistas de dominação, né? No período da globalização, o que a gente tem são as empresas mundializadas e transnacionalizadas. Empresas que vão perdendo aos poucos sua esfera de conteúdo nacional e que funcionam num sistema cada vez menos centralizado, né? Com mais de uma sede em diferentes países, né? E que por isso, justamente, essa transnacionalização permite justamente um motor único, né? Essa transnacionalização das empresas, ela é responsável justamente pela possibilidade de que, sendo uma empresa e um conjunto de técnicas, o que, como o professor acabou de mostrar, vai ganhando cada vez maior expressão segundo a concorrência, né? Porque as empresas transnacionais mais fortes, ao derrotar a concorrência, vão ficando cada vez mais fortes, que cada vez menos eu tenho sistemas técnicos dispersos. Começo a ter a conformação de um sistema único de técnicas, porque é a base técnica da formação das grandes empresas mundiais. E por isso, aquela forma dos imperialismos relacionada ao nacionalismo, né? O imperialismo, uma dialética interessante, mas o imperialismo ele é resultado do nacionalismo. Por que é uma dialética interessante? Porque o nacionalismo, que a princípio seria justamente a ênfase no nacional, no desenvolvimento externo, ela cria formas de expansão para além do seu próprio território, né? E é claro, o próprio David Harvey também vai dizer que o motor, né, o motor não, a possibilidade de realização dessa empreitada externa vem do racismo, né, o racismo estrutural é uma condição para que eu possa justificar minha dominação sobre outros povos, legitimando minha dominação no sentido de que estou dominando eles para civilizá-los. A geografia participa muito disso, né? E esse motor único, então, ele é uma expressão do auge do imperialismo, como diria o Milton Santos, né? Do ápice desse imperialismo, no sentido de que agora essa mundialização e transnacionalização, ela cada vez é menos centralizada nas figuras nacionais, apesar de que elas continuam tendo importância. E o próprio Milton Santos vai reconhecer isso. Ele só está entendendo uma dinâmica onde as empresas agora se mundializam e perdem um pouco desse conteúdo de um conjunto restrito de técnicas em relação a nações, né? Vamos continuar lá, né? As que resistem e sobrevivem são aquelas que obtêm a mais-valia maior, permitindo-se assim continuar a proceder e a competir. Esse motor único se tornou possível porque nos encontramos em um novo patamar da internacionalização, uma verdadeira mundialização do produto,
do dinheiro, do crédito, mundializações, uma sustentando e arrastando a outra, impondo-se mutuamente, é também um fato novo. Olha que interessante, mundializações, não há uma mundialização única, mas a mundialização única que se observa como um fenômeno é um conjunto de mundializações que são produzidas pelas grandes empresas e pelos países mais poderosos, que determinam então cada vez mais um conjunto único de técnicas e uma base econômica que é cada vez mais mundializada, no sentido de que agora eu tenho empréstimos internacionais, de que agora eu tenho um sistema bancário que é cada vez mais universal, né? Que eu tenho a consolidação cada vez mais desse pensamento único, né? Lembrando lá o título do livro, do pensamento único, a consciência universal. O pensamento único ele é produto da globalização. A consciência universal é a superação da globalização no momento em que nós conseguimos constituir ela como possibilidade. Muito bem. Então, esse motor único se tornou possível porque nos encontramos em um novo patamar da internacionalização, com a verdadeira mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo, da informação. Esse conjunto de mundializações, uma sustentando e arrastando a outra, impondo-se mutuamente, é também um fato novo, né? Nunca observado na história da humanidade. O elemento da internacionalização atrai o outro, impõe outro, contém e é contido pelo outro. É um sistema, então, que ao se produzir, se reproduz. Vamos colocar dessa forma, né? Ele é a base dele mesmo, não é? Um elemento da internalização atrai o outro, impõe outro, contém e é contido pelo outro. Na medida em que eu produzo um determinado elemento da globalização, ele reforça essa globalização e, portanto, produz a globalização de volta, né? Num sistema onde, ao produzir, ele é sustentáculo da sua própria reprodução, né? A partir do momento em que eu vou produzindo, ele é também base da sua própria reprodução. Hum, Esse sistema de forças pode levar a pensar que o mundo se encaminha para algo como uma homogeneização. O Milton Santos aqui foi certeiro, né? Certeiro. Uma vocação a um padrão único, o que seria devido, de um lado, à mundialização da técnica, de outro, à mundialização da mais-valia. Os elementos técnicos, vamos lembrar aqui que o Milton Santos, ele não vai entender a técnica, não vamos confundir a técnica com o tecnológico, certo? Nem a técnica com a ferramenta. Não é? Quando o Milton Santos fala de técnica, que essas técnicas se mundializam, ele está falando mais da forma e dos processos que estão na base da constituição de um determinado espaço. Certo? Porque a técnica, ela não envolve a ferramenta apenas, ou não envolve uma tecnologia específica, ela diz respeito ao conjunto de como a organização da produção se dá. Por exemplo, o Fordismo é uma técnica, o Toyotismo é uma técnica, o modelo just in time é uma técnica, né? E isso cada vez mais tem homogeneizado. Isso daí tem implicações na sociologia, na filosofia, né? Se a gente observa o espaço urbano, ele é cada vez um espaço mais homogêneo. O centro das grandes cidades, né? Se a gente pegar aí as cidades globais, o centro dessas cidades são sempre muito parecidos. Se a gente eu vi um amigo meu viajou para o Uruguai esses dias, ele mostrou fotos do centro do Uruguai, que tinha uma arquitetura, né, muito específica, né, meio neoclássica, tal, que mantém certos elementos de um passado onde o elemento técnico valorizava uma espécie de produção artística. Hoje, os centros das grandes cidades, né, e aí é o caso do Uruguai, eu não consegui diferenciar o centro do Uruguai do centro de São Paulo, né? No sentido desse centro expandido que tem esses prédios espelhados enormes, e o mesmo ocorre se você olhar Santiago, no Chile, se você olhar as cidades globais, você vai ver uma arquitetura que é homogênea, estupidamente homogênea, né? Um prédio espelhado em país tropical, onde você tem um sol, né? Onde você tem um processo de aquecimento muito maior, onde você tem um clima nada propício a isso, né? É uma besteira. Mas, enfim, faz parte do processo de homogeneização justamente porque essa mundialização ela constitui esse pensamento único a partir também dessas técnicas que vão se homogeneizando, porque agora eu tenho empresas mundiais, empresas mundializadas, cada vez mais monopolizando o mercado internacional e dando a possibilidade de, num nível global, partir do conjunto das mesmas técnicas, né? Quer dizer, agora eu consigo, pela velocidade das informações, pela velocidade da fluidez
fazer com que esse processo produtivo seja de uma via única, de um tipo único, não é? Então isso daí tem grandes implicações sociológicas, é o pensamento único de fato. É o pensamento único, quer dizer, é a reprodução dessa forma mercantilizada de fetiche da mercadoria, que assume o nível mundial, com elementos de consumo, o iPhone, que vão ser consumidos por todas as pessoas nos mais diferentes lugares. Os gostos vão se tornando os mesmos, é o McDonald's que está no Brasil, que está nos Estados Unidos, que está... Né, o Milton Santos ele até brincava, ele falava uma coisa terrível da globalização, vocês já devem ter visto o vídeo dele debatendo com um professor do departamento de sociologia da USP, sobre fronteiras, no Diálogos Impertinentes, ele fala, um dos grandes problemas da globalização é que todo mundo cheira igual. Ele, na verdade, ele diz o seguinte, uma das coisas mais terríveis da globalização foi inventar o desodorante, né? Agora todo mundo cheira igual. O que que ele queria dizer com isso? Se apaga a variedade dos cheiros, dos gostos, das culinárias. Cada vez mais eu tenho uma reprodutibilidade técnica de um tipo que reproduz os modelos dominantes das grandes empresas. E eu sou levado, então, a assumir esse pensamento único, de via única. Isso atinge em todos os âmbitos, até na política, é a ideia do fim da história. A ideia de que agora é só o capitalismo, não existe outra possibilidade. Essa globalização como possibilidade é apagada em função dessa globalização que, produzida como fábula, é tida como um pensamento único, certo? Quer dizer, há todo um processo de homogeneização possibilitado por um conjunto de técnicas, principalmente as técnicas da informação, que tratam cada vez mais de homogeneizar essa sociedade. Isso é o mesmo, os mesmos elementos, não é o mesmo poder de consumo, essa é a questão, né? Não é o mesmo poder de consumo. São os mesmos elementos de consumo. Os padrões de consumo continuam extremamente nacionais. Quer dizer, o americano tem mais poder de consumo do que o brasileiro, e o brasileiro do que o angolano, e por aí vai. O que está, no entanto, homogeneizado são as tendências desse consumo. Tanto o americano, quanto o brasileiro, quanto o angolano, todos esperam ter um iPhone. Todos esperam ter essa marca de roupa. Todos esperam ter determinado objeto de consumo. Todos passam a pensar igual, na ideia de que a democracia liberal é um valor universal, na ideia de que direitos humanos é um valor universal, e eu não estou nem questionando essas noções, só estou dizendo que elas se tornam cada vez mais globalizadas, e que dependendo do contexto, a gente tem aplicações imperialistas dessas noções. Não por acaso os Estados Unidos vai justificar a invasão do Iraque ou o bloqueio a Cuba e Venezuela segundo a ideia de que não respeita a democracia liberal, né? Sendo que há várias formas de entender o que é democracia, não é? Hoje nós temos um conjunto de autores dedicados ao estudo desse fenômeno de homogeneização, né? Recomendo um livro para se pensar a partir da sociologia esse tema, livro curto, pequenininho. Acho que eu tenho ele até aqui, fácil para vocês, ó. Aqui, Sociedade da Transparência, Byung-Chul Han, né? Sociedade da Transparência é justamente isso, falando dos processos de homogeneização social. Né? E o Byung-Chul Han é alguém que vai trabalhar muito isso, né? Quando ele tem um livro chamado A Salvação do Belo, que ele vai mostrar como a estética segue esse processo também de homogeneização, né? Das superfícies lisas, das telas dos celulares, que não oferecem resistência, enfim. Vocês podem estar aí pegando esses livros para darem uma lida, completar um pouco a leitura do Milton com outros vieses, né? Muito bem. Então, muito bem. Esse sistema de forças pode levar a pensar que o mundo se encaminha para algo como uma homogeneização, uma vocação, um padrão único, o que seria devido de um lado à mundialização da técnica, de outra à mundialização da mais-valia. Tudo isso é realidade, mas também é sobretudo tendência, porque em nenhum lugar, em nenhum país houve completa internacionalização. Então, ó, assim, é tendência, é realidade, mas sobretudo tendência. Então, está dizendo, em nenhum lugar, em nenhum país houve uma completa internacionalização. O que há em toda parte é uma vocação às mais diversas combinações de vetores e formas de mundialização. Claro, a mundialização vai se expandindo e vai se adaptando aos locais onde ela chega. E quais são as formas de resistência a esses processos de mundialização? Por exemplo, os regionalismos, é, o, as formas tradicionais de cultura. Por exemplo, na música, a gente tem uma música que no ambiente pop fica cada vez mais empobrecida por padrões de repetição, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo modelo, sempre o mesmo tema de música, com pequenas variações, a gente tem às vezes, pegamos aí
a música pop, a gente tem geralmente músicas idênticas, né? Em que a gente muda o tempo, a gente muda um pouquinho ali o tempo, o que é dito, né? A letra da música e produz como numa linha de produção, né? Quer dizer, nesse mundo que tende ao pensamento único, uma das formas elementares de rebeldia seria pensar diferente. Seria revolucionário no mundo da globalização pensar diferente, pensar para além do que é a tendência do pensamento. E lembra, não é só pensar por pensar, né? É preciso encontrar uma necessidade desse novo pensamento, de dizer o porquê que é importante que eu tenha, é, por exemplo, o Instagram, o que, que ele vai fazer? Ele vai, o Instagram não, o Spotify. Ele pega lá as músicas que você escuta, cria um algoritmo e você passa a escutar sempre as mesmas músicas, sempre a mesma coisa, não é? Se você se rende a esse algoritmo, ele vai dizer, bom, ele só escuta esse artista, vou mandar artistas parecidos. Você não tem a possibilidade de escutar um artista novo, não é? Isso permitiria, então, só esse ato de falar, eu não vou seguir o algoritmo, hoje eu quero descobrir uma coisa nova, já é um ato de revolta a esse processo que no cotidiano faz a gente emergir numa alienação profunda, né? E na ideia de um pensamento único. A consciência universal, né? Ela demanda necessariamente os diferentes gostos, cheiros, musicalidades, músicas e por aí vai, né? Então, mas de forma nenhuma houve uma completa internacionalização, porque cada país mantém ainda um conjunto de características que, de certa forma, vai resistindo a esse processo, né, de homogeneização dos gostos, da arquitetura, do sistema produtivo. O que há em toda o que há em toda parte é uma vocação às mais diversas combinações de vetores e formas de mundialização. Então vão se combinando, né? Quer dizer, você, por exemplo, a música sertaneja aqui no Brasil, a gente tá falando de música pop, você pega aquela música sertaneja dos sertões que falam de uma determinada realidade, você tem aquela música extremamente elaborada na viola, com, né, variações, com solos variados, né, com todos aqueles elementos de construção que não saem de uma linha de produção, mas que são resultado realmente de uma produção artística, e você pega aquilo e você junta 4 acordes e faz 40 músicas agora, geralmente com o mesmo tema, né, aquela coisa de ficar repetindo um amor que não deu certo, não tenho dinheiro, ou tenho muito dinheiro, é isso. Os elementos de fetichização, né, dessa valorização do capital na sociedade. Então, vai se adaptando, mas é um processo que é uma tendência em nossos tempos, né? Pretendemos que a história agora seja movida por esse motor único. Cabe assim indagar como seria a sua natureza? Será ele abstrato? Que é essa mais-valia considerada a um nível global? Quer dizer, abstrato, quer dizer, não falta uma espécie talvez de materialidade, de concreticidade desse fenômeno. Ela é fugidia e nos escapa, mas não é abstrata. Ela existe e se impõe como coisa real, embora não seja propriamente mensurável, já que está sempre evoluindo, isto é, mudando. Né, o Milton Santos ele traz muito essa ideia de que cada vez é mais difícil a gente compreender o real. Que no momento em que a gente compreende, ele já está superado. Né? No momento que eu compreendi os elementos da realidade, ela se supera, já é uma outra coisa. Como se a gente na globalização tivesse sempre um passo atrás dos fenômenos, porque desenvolvem cada vez velocidades maiores, né? O aumento do tempo, que é uma coisa que também é discutida aqui, um aumento do tempo com um aumento da velocidade do acontecimento das coisas, ele justamente impede e faz com que eu tenha cada vez mais dificuldade de acessar o presente, né? Ela existe e se impõe como coisa real, embora não seja propriamente mensurável, já que está sempre evoluindo, isto é, mudando. Ela é mundial porque é entretida pelas empresas globais que se valem dos progressos científicos e técnicos disponíveis no mundo e pedem todos os dias mais progresso científico e técnico, né? Meio técnico, científico, informacional. A gente tem isso daí sendo abordado em muitos livros do Milton, né? Que seria a caracterização do espaço para o Milton Santos nesse período da globalização. Ele demanda elementos técnicos, elementos científicos. Então, a técnica está em função hoje da ciência e da informação. Informação, não comunicação, certo? Informação é de via única. Comunicação é de via dupla. A informação ela é emitida, tem um produtor da informação e um receptor da informação. Comunicação não. Comunicação é alguém que fala, alguém que recebe e alguém que pode emitir de volta.
Então é tudo menos comunicação. Nem o surgimento das redes sociais, e aí eu já trago uma discussão mais atualizada para os nossos tempos, porque qualquer um poderia falar, bom, então as redes sociais é uma técnica da comunicação, quer dizer que a globalização ela também se nutre elementos de comunicação, e isso inclusive foi a aposta de muitos cientistas sociais, perdão. A ideia de que a internet, pelas redes sociais, possibilitaria uma comunicação e não mais só uma informação, como é o rádio e a televisão produzem informação, é de via única. Eu não posso responder a televisão, não posso responder o rádio, senão em raríssimos casos, né? As redes sociais quebrariam isso, porque agora as redes sociais elas permitem que eu vá lá no meu perfil e eu emita a minha opinião. Mas é isso, né? Quer dizer, hoje é um fluxo tão grande de contas em perfis e redes sociais que nos produz comunicação real, né? Não há o contato com o outro, há um fechamento. Quer dizer, eu cada vez mais me fecho nos meus amigos, na minha comunidade, nas pessoas que pensam como eu, não discuto com as pessoas que pensam o contrário, e vou produzindo, né, algum tipo de comunicação de maneira muito restrita. De modo que também há um nível tão grande de produção dessa comunicação no interior das redes sociais que ela se anula pela saturação do que é produzido. É produzido em tão grande quantidade que não se pode absorver. Eu não posso absorver tudo que é dito, tudo que é produzido na forma de comunicação, senão em meios restritos, geralmente fortalecendo uma dinâmica de grupo, quer dizer, fortalecendo uma dinâmica de uma espécie de gangue, né? De grupo fechado, de grupos que cada vez mais vão se radicalizando, inclusive, né? Porque encontram pessoas que pensam tal como eles. Então, inclusive, a radicalização é um elemento dessa sociedade das redes sociais. É um elemento a mais que eu estou trazendo até para a gente atualizar um pouco a discussão no Milton Santos, né? Que não era uma questão, apesar das redes sociais já existirem na época em que esse livro é escrito, não tem a força que tem hoje, né? E, na verdade, no fundo, essas redes sociais foram utilizadas, na maioria das vezes, mais no sentido negativo. Quer dizer, mais para produzir mais informação, porque é uma via desigual, né? Você tem grandes empresas produtoras de conteúdo que produzem essa informação e as pessoas nos seus perfis privados, em menor nível, não conseguem responder isso, não tem a mesma força, o mesmo impacto. Você tem de um lado uma empresa gigantesca fortalecida por um algoritmo que vai distribuir essas informações, e do outro alguém que tem uma certa quantidade lá de amigos, de seguidores na rede social, cujo que vai dizer não vai chegar em lugar nenhum. Aí desse canal aqui é um grande exemplo. É que eu não estou preocupado, eu falo porque eu gosto de falar. Mas é isso, eu não tenho nenhum algoritmo que proteja o que eu vou falar, não tenho nenhum algoritmo que. Quer dizer, na medida em que isso for compartilhado, até pode ser, né? Mas, enfim, a dinâmica das grandes empresas é muito superior, de modo que o que eu estou dizendo aqui chega talvez em um ou outro, né? Mas o que é produzido pelas grandes empresas tem nível mundial, tem escala mundial. Muito bem. É, Então continuamos lá, né? É, Ela é mundial porque é emitida pelas empresas globais que se valem dos progressos científicos e técnicos disponíveis no mundo e pedem todos os dias mais progresso científico e técnico. A atual competitividade entre as empresas é uma forma de exercício dessa mais-valia universal, que se torna fugidia exatamente porque deixamos o mundo da competição e entramos no mundo da competitividade, ó, competição e competitividade, né? O exercício da competitividade torna exponencial a briga entre as empresas e as conduz a alimentar uma demanda diuturna de mais ciência, de mais tecnologia, de melhor organização para manter-se à frente da corrida. Então, aqui, ó, existe uma diferença entre competição e competitividade. A competitividade seria como algo além da competição, né? Competitividade, ela entra aqui como um adjetivo, né? O caráter do que é competitivo. E há um estímulo dessa competitividade nas formas da intensificação dos monopólios, né? Inclusive nas formas perversas de dominação de mercados, né? Então, olha lá, o exercício da competitividade, né, do caráter do que é competitivo, não é só uma simples competição, na
torna exponencial a briga entre as empresas, cada vez se acirra essa briga, então, e as conduz a alimentar uma demanda dia e noite, né, dioturna, de mais ciência, de mais tecnologia, de melhor organização para manter-se à frente da corrida. É um elemento fundamental hoje a produção tecnológica, né? Quer dizer, isso daí o próprio Schumpeter já está vendo lá, quando ele escreve suas principais obras, até mesmo quando ele vai falar do que é mais famoso da sua teoria da destruição criativa, né? E da criação destrutiva, enfim. A ideia de que a tecnologia é o elemento fundamental de competitividade no mundo hoje, né? Por isso, a ciência ganha um papel cada vez mais central. É até interessante que muitos dão suas fichas na ciência, né? Como se a ciência fosse algo bonitinho, como se a ciência fosse capaz de resolver os problemas da humanidade. Na verdade, é o contrário, ela está muito mais a serviço do capital, dos processos de dominação, apesar de ela ter contribuições gigantescas para a nossa sociedade. No geral, ela é instrumentalizada, não é que ela nem é instrumentalizada, ela é produto direto do modo de produção capitalista, que demanda um sistema de inovações técnicas recorrentes, certo? Porque é um sistema que demanda inovações de competitividade, melhora de infraestrutura, de fluidez, melhoria na velocidade do comércio, da disponibilidade de informações. Então, é preciso investir muito. E hoje o parâmetro de desempate na competitividade mundial é a tecnologia. Os países que têm mais tecnologia são aqueles que lideram as economias mundiais, né? Não por acaso, hoje o grande embate é quem vai dominar o mercado de semicondutores, que está na base ali da formação do 5G, e a China investe grandes fichas nisso contra os Estados Unidos. Provavelmente a China vai alcançar antes, dado a sua grande produção, né? Satélites, muita infraestrutura, um arcabouço de investimento gigantesco, né? Mas enfim, continuando lá. Quando na universidade somos solicitados todos os dias a trabalhar para melhorar a produtividade, como se fosse algo abstrato e individual, estamos impelidos a oferecer às grandes empresas possibilidades ainda maiores de aumentar sua mais-valia. Quer dizer, essa ideia de que você tem que melhorar, que está até na base do discurso dessa sociedade neoliberal, que é uma sociedade do desempenho, do discurso motivacional, né? Essa ideia de melhora na produtividade individual, né? Melhora trabalhar, né, acirradamente. Tudo isso daí, na verdade, está fortalecendo o processo, né, de desenvolvimento dessa mais-valia mundial, do reforço dessas formas de dominação e extração de mais valor que as empresas realizam a nível mundial. Novos laboratórios são chamados a encontrar as novas técnicas, os novos materiais, as novas soluções organizacionais e políticas que permitam às empresas fazer crescer a sua produtividade e o seu lucro. Talvez o Milton Santos aqui, se ele tivesse utilizado o termo competitivismo, talvez fosse até interessante, né? Porque é como se essa competitividade ela constituísse ela em si mesma uma ideologia, né? A ideologia que vai sendo transmitida de diversas formas, né? Esse ismo para denotar ideologia, que se traduz em diversas formas de discursos ideológicos no interior da nossa sociedade, né? O discurso motivacional seria o central. Existem outros discursos que agora não vou ter tempo para a gente explorar, mas que dizem respeito, inclusive, a discursos de saúde, discursos higienistas, né? Que em algum momento a gente pode elaborar melhor essa discussão, né? Mas principalmente o discurso motivacional, né? Que é esse discurso de melhoria da produtividade individual, que na verdade é uma melhoria para o fortalecimento do processo de extração de mais valor, mais valia no nível mundial, né? A cada avanço de uma empresa, outra do mesmo ramo solicita inovações que lhe permitam passar à frente da que antes era campeã. Isso tal mais-valia está sempre correndo, quer dizer, fugindo para a frente, né? Quer dizer, cada vez mais é uma inovação, uma outra, tudo isso vai nos escapando, dada a velocidade de inovações que tem como princípio esse desempate, né? Quer dizer, as empresas querem se tornar as primeiras. E na medida em que elas se aproximam da segunda e da terceira, elas precisam se desempatar. Como que elas se desempatam? Investindo nessa produtividade técnico-científica e informacional. Ah, um corte no tempo é ideal, um corte no tempo é idealmente possível, mas está longe de expressar a realidade atual cruelmente instável. É aquilo que eu falei, né? Para o Milton Santos, essa velocidade torna cada vez mais difícil a análise do presente, né? Por isso, não se pode, desse modo, medi-la, mas ela existe. Ele está dizendo: olha, é difícil de medir porque a cada instante
para eu dar o tom do que isso daqui realmente é, eu precisaria ter noção dessa totalidade, mas ela avança e se desenvolve, se transforma tão rápido que ela me escapa, né? Ela simplesmente desaparece. Por isso não se pode, desse modo, medi-la, mas ela existe. Se ela pode parecer abstrata, mas valia agora universal, na verdade se impõe como um dado empírico, objetivo, quando, quando utilizada no processo da produção e como resultado da competitividade. Quer dizer, eu posso ainda oferir empiricamente, na experiência, na realidade, o nível dessa competitividade, né? Apesar de eu demandar diversos trabalhos diferentes para conseguir medir isso de alguma forma, de ela ser fugidia, eu tenho elementos que me permitem, de maneira concreta, identificar dados empíricos disso que está sendo discutido. Muito bem, depois ele vai para a cognoscibilidade do planeta e um período que é uma crise. Não é? Quer dizer, isso daqui vai ficar para próximos episódios. Espero que vocês estejam gostando aí dessas discussões. Eu tento fazer paralelos com o nosso mundo atual, né? Tento fortalecer um pouco o que o Milton vem discutindo, que acho interessante que vocês deixem aí suas impressões, seus debates, suas críticas ao professor Milton Santos, seus apoios, o que vocês acharem de interessante. É isso, pessoal. Até uma próxima.